Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Adão Silva, líder parlamentar do PSD. Muito obrigada por estar aqui Eu é que conosco. agradeço. Boa noite. O Parlamento discute esta quinta-feira o projeto do PSD para o adiamento das eleições autárquicas, que o Primeiro-Ministro já anunciou que vão ser em setembro. É um debate perdido à partida? Nunca há debates perdidos na democracia. O que nós pretendemos é algo muito simples. Perante a iminência, a quase certeza de que, na altura da campanha eleitoral autárquica, se elas se realizassem em setembro ou outubro, e também do tempo que precede, que é a preparação dos processos para as eleições autárquicas, o país pode não estar salvaguardado através de uma imunidade de grupo. Nós preferimos jogar no seguro. Jogar no seguro será adiar por 60 dias as eleições autárquicas. Para evitar, desde logo também, o que aconteceu nas últimas eleições presidenciais, em que passámos metade da campanha a dizer que o que teria sido correto era adiar por mais alguns dias, ou alguns meses, ou algumas semanas. Bom, desta vez, a nossa expectativa é que a imunidade de grupo pela via da vacina chegará. Ela pode não chegar no tempo que se está a falar, que é no verão. Então, adiando um pouco mais, já há mais certeza de que as pessoas estarão mais livres, mais tranquilas, porque o pior que pode acontecer numa democracia é haver processos eleitorais sob o signo do medo, sob o signo do receio. Nós não podemos ter medo, porque as eleições, qualquer eleição, é o cerne da democracia. Ora, se o processo eleitoral, na campanha e no dia das eleições, decorre debaixo do medo, do receio, evidentemente que nós não estamos a dar um contributo correto e substantivo para a democracia. E, portanto, nós esperamos mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro ainda se possa arrepender do que disse, possa falar com o grupo parlamentar do Partido Socialista e viabilizar este nosso projeto, que não tem nada de oportunista, como alguns tentam dizer, é apenas um projeto que visa acautelar as várias circunstâncias para que o ato eleitoral autárquico, que é um ato muito participado, muito dinâmico, estamos a falar de dezenas e dezenas de milhares que de envolve candidatos, mais campanha eleitoral envolve do que várias umas campanhas, uma presidenciais. relação de proximidade brutal que se possa realizar numa lógica de verdade, de transparência, de tranquilidade e, sobretudo, com uma campanha eleitoral feita perfeitamente normal, como é exigido. O melhor não seria ter a possibilidade de ter vários cenários, ou seja, de as eleições poderiam ser setembro ou outubro, mas se a um mês das eleições se verificasse que era aconselhável adiar, então adiar. Isto não é possível? É possível, basta que o legislador o faça. Nós não temos um projeto completamente fechado. Não está completamente fechado. Esta é a nossa proposta. Podemos debatê-la em comissão e podemos encontrar vários cenários. Aqui só há uma questão que é muito importante, que é preciso ponderar. É a certeza do ato. Porque, como sabe, as eleições são convocadas pelo Governo. E, portanto, as eleições autárquicas. E é muito importante que haja uma certeza, um rigor, uma transparência do processo, que é o processo da marcação, e, obviamente, daí para trás, todas as componentes da apresentação das listas, da campanha eleitoral, etc, etc. Mas, portanto, nós não temos um projeto de lei fechado, é assim e não há alteração. Não, não. Nós temos um projeto de lei aberto e por isso mesmo é que nós estamos a propor que não haja a votação na generalidade no dia 25, amanhã, mas haja uma baixa à Comissão sem votação, até procurando de alguma maneira sincronizar com o que vai acontecer depois no dia 8, que é também um debate sobre outro aspecto da lei eleitoral autárquica, que tem a ver com as candidaturas independentes. E, portanto, desta maneira, embora seja em tempos diferentes feito no plenário do Parlamento, na Comissão pode juntar-se tudo e pode ser debatido tudo. E, portanto, nós achamos que isto é uma proposta fechada, é uma proposta aberta. Mas o que importa aqui é dizer, não pode haver medo da democracia. Não pode haver medo desta possibilidade de participar o mais amplo número possível de pessoas, com toda a vivacidade própria das eleições
autárquicas e com a necessidade de concitar a presença e a interatividade muito forte com variadíssimos milhares e milhares de agentes, candidatos e também, obviamente, os milhões de Mas eleitores. o PSD admite outros cenários. Por exemplo, o Ministro da Administração Interna admitiu que as eleições autárquicas pudessem acontecer em 2 fins de semana seguidos. O Primeiro-Ministro disse que isso seria um disparate. Qual é o entendimento do PSD? Tem abertura para alguma... O entendimento do PSD é que o Governo está desarticulado e nesta desarticulação o Governo vai dizendo disparates. Disparates e contra-disparates. Mas não há hipótese nenhuma para o PSD de desdobrar as eleições em 2 fins de semana ou em 2 dias consecutivos? Não, nós, em princípio, a nossa proposta é esta. É uma proposta que tem a ver com o adiamento, mas este adiamento pode ser ajustado aqui ou ali. Nesta questão de realizar as eleições em dias distintos, nós nunca a equacionámos, e pelos vistos foi um nado morto. O Sr. Ministro da Administração Interna, se mais depressa o dizia, o Sr. Primeiro-Ministro mais depressa o matava. Matava a proposta, não é o Ministro por quem tenho todo o respeito com o resto. Mas hoje aqui na Renascença, num debate que tem semanalmente com o Paulo Rangel, o José Luís Carneiro do PS admitiu, no fundo, o voto antecipado, embora não possa ser voto antecipado em mobilidade. E, por acaso, Paulo Rangel pronunciou-se contra. E alguns partidos também tiveram a mesma opinião, que é, em vez de 2 fins de semana, em vez de voto antecipado num fim de semana antes, ser sábado e domingo, por exemplo. O PSD também não fecha essa possibilidade? As possibilidades são múltiplas, a criatividade não tem limite, sobretudo do lado do Partido Socialista, como se viu. Nem que seja uma criatividade de curto alcance. A questão, verdadeiramente, eu acho que é mais funda. Vamos falar de uma forma mais funda. Todos nós estamos a jogar com as incertezas do futuro por causa da pandemia. E ninguém, nestas eleições autárquicas, que é tudo muito sensível e há muito em jogo, porque são muitas as candidaturas às Assembleias de Freguesia, às Assembleias Municipais e às Câmaras Municipais, ninguém quer ficar numa situação em que a realidade a seguir lhe diga, os senhores lá atrás, quando estiveram contra, manifestamente os senhores foram insensatos. E, portanto, eu acho que muitas desta fábrica de produção de ideias fantásticas, mais ou menos mirabolantes da parte do Partido Socialista, é uma espécie, muitas vezes, lembra-me um pouco uma fuga em frente. Estou a fugir em frente porque verdadeiramente eles têm pânico de serem agarrados pela realidade. Ora, a nossa proposta é uma proposta de prudência e muito acautelada, que é tão simples quanto isto. Não vale a pena sofismar. Nós perspectivamos que, no momento em que se entra na campanha eleitoral, e porventura um pouco antes, que é quando todo o processo, porque a campanha eleitoral nas eleições autárquicas não é uma coisa apenas de 15 dias ou 3 semanas, começa muito antes. A nossa perspectiva é que Portugal não terá imunidade de grupo. Atrasos nas vacinas, as farmacêuticas estão a atrasar, a difusão da vacina é a mesma coisa, a vacinação é a mesma coisa. E, portanto, o que nós dizemos é assim, vale jogar pelo seguro. E jogar pelo seguro é ganhar aqui uma distensão de 60 dias para permitir que aí sim a imunidade de grupo está garantida. Não há aqui jogada política nenhuma, não há aqui malabarismo nenhum do PSD. O que há é um olhar para a realidade e dizer isto é algo mais prudente. E atos de prudência na governação de um país e num processo eleitoral é algo que se deseja absolutamente num momento de grande volatilidade como este. Esta quinta-feira também é debatido mais uma renovação do estado de emergência. O PSD vai continuar a ser o principal parceiro do governo nestas renovações? Não, o PSD nunca foi parceiro do governo, verdadeiramente. O PSD percebe que o país precisa da continuação do estado de emergência. E, portanto, o PSD, como tem feito no passado, votará a favor do projeto de decreto do Sr. Presidente da República, habilitando depois o Governo a tomar as medidas necessárias de confinamento, neste caso é mais de desconfinamento. Portanto, a nossa preocupação é o país, a nossa preocupação são os portugueses, na sua
uma forma multifacetada, nomeadamente as empresas, as famílias, os trabalhadores por conta própria ou por conta de outrem, o emprego, enfim, as variadíssimas circunstâncias da vida. A nossa preocupação é o país, são os portugueses, não é a questão do governo. Mas quando os estados de emergência chegarem ao fim, o que é que os pode substituir? Uma lei de emergência sanitária? O que é que pensa que essa essa lei matéria poderia vem-se falando da conter? necessidade de elaborar legislação nesse sentido e, porventura, vale a pena pensar e equacionar-se de uma forma muito ampla e, tanto quanto possível, consensual, legislação para que, de alguma maneira, não seja preciso sempre estes exercícios tão extremos, tão intensos como é a declaração do estado de emergência, que depois envolve, como é sabido, o Parlamento, o Presidente da República, o Governo, e, portanto, algo que seja muito mais operacional e muito mais prático para a vida das pessoas, sem deixar de ser tudo muito transparente e muito claro, porque, obviamente, se não for assim, muito fiscalizado, muito controlado, muito auditado, porque se não for assim pode haver aqui exercícios de alguma imprudência e de alguma falta de cautela da parte do Governo, porque depois será o Governo que irá aplicar a lei, com certeza. Portanto, o E PSD não conta apresentar nenhuma iniciativa Não temos isto nesta equacionado para área. já, mas é uma matéria da qual, obviamente, não estamos a excluir-nos, bem pelo contrário, é, como digo, algo muito importante e nós vemos-lo como muito importante e estaremos sempre disponíveis para avançar com legislação nesse sentido, porque obviamente que esta situação do estado de emergência, além de ser complexa do ponto de vista da maneira de proceder, também tem o seu peso que pode ser simplificado e, portanto, algo mais simples, mais operacional para nós é encarado como algo muito positivo. Um dos assuntos do momento é a polémica sobre as barragens vendidas pela EDP e a eventual fuga aos impostos. É um assunto em que o PSD até parece ter apanhado o comboio iniciado pelo Bloco de Esquerda. Vai-me dizer provavelmente que não é assim, mas pergunto-lhe então quando é que se deram conta deste problema. Muito bem. É bom que me ponha essa questão porque eu não desprezo o trabalho do Bloco de Esquerda, eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda. Eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda, é um trabalho correto porque é um trabalho que até eu, como sou deputado eleito pelo Distrito de Bragança, acho que está bem feito, é um bom trabalho. Agora, o seu a seu dono. Esta matéria começou a falar-se nela, a ouvir-se ecos, no último trimestre de 2019. E no dia 24 de janeiro de 2020, eu mesmo escrevi um projeto de resolução que foi debatido e que foi aprovado. Esse projeto de resolução recomendava ao Governo várias coisas, nomeadamente que se houver a venda das barragens, tenham atenção, tenham cuidado, vejam lá ver se vai haver aqui os impostos a pagar e já agora também, sou deputado eleito pelo Distrito de Bragança, que se constitua com isso um apoio da discriminação positiva, de justiça à terra e a agentes onde este bem público é produzido. Foi aprovado, foi publicado em maio, demorou o seu tempo, e quando o processo se tornou mais evidente, final do último trimestre de 2020, eu mesmo redigi uma proposta de alteração à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, que dá origem ao artigo 134 da proposta da lei orçamental. Está na lei orçamental. Que dizia, muito simplesmente, o seguinte: a venda das barragens e os impostos dela advenientes, que constituam um fundo para promover o desenvolvimento de Trás-os-Montes, das terras que são 10 municípios que estão envolvidos nas barragens. E, portanto, aquilo foi aprovado, melhor, aquilo até teve um efeito rocambolesco, porque houve aqui, primeiro foi reprovado, e depois o Bloco de Esquerda alterou a sua posição, isto foi bom, por isso eu elogio o Bloco de Esquerda, e alterou a sua posição e É uma viabilizou. aliança PSD-Bloco. Nesta matéria, aparentemente, mas não tem problema nenhum, é a democracia a funcionar. Quem está sempre contra é o Partido Socialista. Votou contra o projeto de resolução lá atrás e votou contra também esta alteração que deu origem ao artigo 134 da Lei Orçamental para 2021. E depois, durante estes últimos 2, 3 meses, a matéria ganhou mais efervescência e o Bloco de Esquerda entrou aí, e bem. Agora, entendamos-nos, quem primeiro alertou para isto, como não podia ser de outra maneira, isso é o meu galardão. Fomos nós, deputados de Trás-os-Montes, e concretamente eu, que desde a primeira hora intervi sobre esta matéria. Aliás, a intervenção que é feita em plenário do projeto de resolução fui até eu que a fiz.
E o debate que é feito durante o debate orçamental sobre a proposta que tínhamos apresentado, fui eu também que o fiz. Mas deixe-me só esclarecer aqui uma questão. O PSD, o senhor, propôs uma norma, fez uma proposta de alteração orçamental que previa criar um fundo com as eventuais receitas fiscais geradas... Não só fiscais e outras, sim, eu sei. Geradas pelo negócio, não é? Pela operação de venda das barragens. O problema é que esse negócio aparentemente não gerou parte desses impostos. E eu queria perceber era quando é que o PSD se apercebeu que de facto tinha, na vossa opinião, há falta ou há fuga ao pagamento de impostos. Nós estivemos sempre de boa fé nesta matéria, porque não nos passa pela cabeça, nem nos passava pela cabeça, que o negócio de 2,2 mil milhões de euros não pagasse impostos. É uma coisa completamente bizarra. Mas há gente que sabe destas matérias e que escreve nos vários jornais que fala até em valores de centenas e centenas de milhões de euros de impostos que a EDP tem que pagar. Não é apenas o imposto de selo. É o imposto de selo, é o IRC, é o IMT, são os emolumentos e tudo somado dá para cima de 450 milhões de euros. Mas a proposta, que agora é o artigo 134, prevê exatamente outras possibilidades de financiar este fundo. E prevê uma outra coisa. É que o fundo devia ser publicado em decreto-lei no dia 16 de março último. E eu perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 17 e ele disse-me não foi ainda discutido em Conselho de Ministros. Estão-se a atrasar. E eu sei que neste momento está a haver reuniões com os autarcas, pois claro, os autarcas já têm que definir sobre aquilo que vai ser a receita e aquilo que vai ser a aplicação de financiamentos. A mim não me importa que sejam os financiamentos diretamente advenientes da venda. Eu só quero uma coisa, como deputado eleito pelo Círculo de Bragança e já agora como cidadão deste país. Não acantono as coisas do ponto de vista regionalista ou localista. É que um negócio destes, feito com um bem público, que está em Trás-os-Montes, haja algum efeito, a pretexto disto, haja algum efeito compensatório para uma região que, apesar de tudo, e da valentia das suas gentes, continua algo de palmida. E, portanto, se o Governo arranja outro esquema, uma outra solução, melhor dito, uma outra solução, porque de esquemas estamos todos fartos, uma outra solução, que seja por verbas comunitárias, outras verbas do Orçamento de Estado, não tem problema nenhum. Aquilo que é o meu desígnio principal, desde o projeto de resolução até a esta alteração do Orçamento para 2021, é que seja criado um fundo específico de apoio às populações pela via dos municípios, para, de alguma maneira, dizer o vosso bem público, o trespasse, a venda do vosso bem público, água, território, gera energia que vale 2,2 mil milhões de euros, bom, tem aqui o vosso quinhão, tem aqui a vossa parte. Eu acho que isto é justiça. E acha que ainda será possível recuperar os tais impostos que não foram pagos? Bom, eu espero bem que sim, porque o grande problema disto, do meu ponto de vista, é que o Sr. Ministro do Ambiente, não sei se articulado com o Ministério das Finanças, eu não sei, na altura o Ministro das Finanças era o Dr. Mário Centeno, devia ter imposto e clarificado qual era o quadro no qual a venda, o traspasse da concessão se ia movimentar. E devia ter dito desde o princípio, atenção, olha que isto tem aqui uma carga de impostos, tem aqui uma carga fiscal que é preciso pagar. Aparentemente não foi isso que aconteceu. Tudo foi feito num exercício mais ou menos turbulento, mais ou menos esdrúxulo. O Sr. Ministro meteu-se no seu labirinto e agora mete pena que, em vez de defender os cidadãos, em vez de defender os contribuintes, ataca os contribuintes, ataca os cidadãos para dizer que a EDP não tem nada a pagar impostos. Calma lá, quem tem que saber se paga impostos ou não paga impostos são outras entidades que não é o Sr. Ministro do Ambiente, com todo o respeito. E, portanto, eu espero que se pague ainda o que importa pagar. Os portugueses, aliás, não perceberiam. E voltaríamos àquela velha máxima de que o governo é fraco com os fortes. E depois, claro, como é fraco com os fortes em termos de impostos, eles não os pagam, tem que ser forte com os fracos, somos obviamente nós que os pagamos.
Mas quem é que agora pode reverter esse, ou melhor, fazer com que exista esse pagamento? É a autoridade tributária? São os tribunais? Eu acho que há várias instâncias que podem ajudar. Desde logo a autoridade tributária, evidentemente, que Que é o muito PSD já importante. disse Que é muito importante. A autoridade tributária, que era suposto entrar só para avaliar o negócio em junho de 2021, não me estou a enganar, junho de 2021, depois das declarações do seu primeiro-ministro no debate da semana passada, parece que já está a trabalhar nesta matéria. Isso é bom. Mas também temos outras instâncias em Portugal, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, e fora disso também há instâncias comunitárias. Também há instâncias comunitárias. É preciso ver, porque aqui há muita matéria que tem muita dúvida. Por exemplo, a entidade da Autoridade da Concorrência acompanhou bem o processo ou não? É que a Autoridade da Concorrência deve saber que isto não foi uma passagem da EDP para a ENGIE. No meio disto há um labirinto de empresas feitas no momento e na circunstância e na oportunidade, que tanto se faziam como se desfaziam, completamente bizarras, e que aparentemente a Autoridade da Concorrência não acompanhou este processo. Mas, foram empresas só para facilitar o negócio? absolutamente, empresas veículo, como disse o Presidente do PS, Dr. Rui Rio, no debate passado, criava-se uma empresa no dia anterior, com um trabalhador, para administrar 6 barragens, que afinal valiam 2,2 mil milhões de euros. Aquele empregado, aquele trabalhador, era realmente o homem com mais responsabilidade durante aqueles dias no país. Claro que lhe tiraram a responsabilidade passado pouco tempo, porque logo se extinguiu a empresa, ou melhor, a empresa passou logo o que tinha a passar para outras empresas, feitas já com uma ligação à ENGIE. Depois, por exemplo, a entidade reguladora da saúde, a entidade reguladora da energia. Será que acompanhou também este processo adequadamente? Temos as maiores dúvidas. Por exemplo, a entidade europeia da concorrência está a acompanhar este processo. Temos as maiores dúvidas. Portanto, este processo está cheio de dúvidas, está aqui num turbolinho de dúvidas, e, portanto, nós percebemos que o Governo, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente e, porventura, também o Sr. Ministro das Finanças, são verdadeiramente metidos num labirinto. São eles e o seu labirinto, não é? E a gente não pode, obviamente, viver com esta situação de labirinto, temos que viver uma situação de esclarecimento. E eu, como deputado em geral, e como deputado particularmente eleito pelo Distrito de Bragança, pese-me muito que o Sr. Ministro do Ambiente tenha começado a insultar as pessoas, porque até começou a insultar aquela Associação Cultural Terras de Miranda, que tem dado um exemplo de civismo notável. Notável. Isto é, quando eu fiz o projeto de resolução, em janeiro de 2020, eles eram os meus parceiros de trabalho, era com eles que eu falava, e tenho estado aí a batalhar, a defender. Bem, o Sr. Ministro pôs-se a dizer coisas disparatadas. O Sr. Ministro, como eu disse outro dia, converteu-se numa verdadeira máquina de dizer disparates. Insulta as pessoas, diz que eles não percebem nada disto. Foram lá ao gabinete dele para lhe pedir coisas. Não. As pessoas estão todas muito, muito magoadas com o Sr. Ministro, porque eles dizem que foram lá, eu não estava lá, mas foram lá para lhe dizer ao Sr. Ministro, cuidado, pode haver aqui planeamento fiscal agressivo. Tenha cuidado. Ele agora, enfim. As suas dúvidas são só sobre o acompanhamento ou a falta dele das várias instâncias, ou são também dúvidas, ou podem ser também dúvidas sobre se há aqui indícios de crime? Sim, temos essas dúvidas também. Isto é, as nossas dúvidas começam, como tem que ser, no princípio. Como é que foi desenhado o negócio? E esta matéria não está explicada. Segundo lugar, como é que foi acompanhado o negócio? Soube-se ontem que, afinal, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, deu pareceres negativos, depois aquilo foi convertido em pareceres positivos, e, obviamente, isto é fundamental, os pareceres da APA. Depois, a seguir, como é que é o pagamento dos impostos? O Sr. Ministro diz, não há impostos nenhuns a pagar, mas o que é que o Sr. Ministro percebe? O Sr. Ministro do Ambiente percebe disto? Depois, muito circunstancialmente, é alterado o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Muito oportuno, porque ele é aprovado na Lei Orçamental para 2020, que é aprovada em fevereiro, sendo que este negócio já era falado desde o fim do verão de 2019. Já havia conversas, aliás, como vos disse, eu quando apanhei esta primeira informação, era dezembro de 2019. Muito oportuno esta alteração deste artigo, que alarga a possibilidade das isenções. Não apenas em operações, mas também
do género das pessoas intervenientes. Agora podem ser consórcios. Bom, e depois tudo isto é uma sensação de que foi tudo muito rápido, foi tudo muito atabalhoado, com a EDP e o seu potencial brutal de consultores a definir qual era a regra do jogo, e afinal os membros do governo, particularmente o Sr. Ministro do Ambiente, que acompanhou mais este processo, aparentemente completamente passivo, receptivo, do tipo, quem manda aqui é a EDP. E obviamente a EDP não é dona de Portugal. É importante, com certeza, nós respeitamos, mas não é dona de Portugal. Portanto, é um negócio que também exige um olhar por parte do Ministério Público. Absolutamente. E aí está que o movimento cultural Terras de Miranda foi o primeiro a meter uma queixa. E aí está também que nós já há cerca de 15 dias, nós deputados, não é o grupo parlamentar do PS, nós deputados de Trás-os-Montes, os 5 deputados de Trás-os-Montes, apresentámos também um pedido de averiguação, como quem diz, uma queixa à Procuradoria-Geral da República para que ela investigue tudo o que há a investigar. Agora, nós, cada dia que avançamos, percebemos que há mais falhas. Como já vos disse, a Autoridade da Concorrência, a Entidade Reguladora dos Serviços Elétricos, a própria Entidade Reguladora Europeia, enfim, há aqui um conjunto de aspectos que não foram devidamente explicados e tinham que ser explicados. Eu digo o seguinte, um negócio desta natureza, hoje nós devíamos ter uma tranquilidade absoluta. E do meu ponto de vista, digo-lhe já como é que eu a tinha. É que a autoridade tributária, num negócio desta complexidade, estivesse desde o princípio. A autoridade tributária tem esse estatuto. E essa possibilidade. E a minha pergunta me intriga. Porquê é que para toda a gente ficar tranquila, não é chamada a autoridade tributária desde o princípio para acompanhar o processo? Para ver quando a EDP lhe traz o desenho do negócio, para ver se estava correto, para ver se estava certo, para ver se aquilo pagava impostos, não pagava impostos. Hoje estávamos todos muito mais tranquilos. E, portanto, a sensação que há aqui é uma grande opacidade, é uma falta de transparência nestas questões que estão absolutamente essenciais, importantes. O cidadão fica mais uma vez desarmado, porque nada é explicado adequadamente. Quando o cidadão faz perguntas, leva com insulto da parte dos membros do governo, e isto obviamente é tudo muito bizarro, porque no fim do dia, quem poderá vir a ter razão, eu espero que assim seja, são os portugueses que têm direito aos impostos que têm que ser pagos por um negócio de 2,2 mil milhões de euros. Tem noção se mais empresas, mais consórcios usaram esta oportunidade aberta pela alteração legislativa do artigo 60? Essa pergunta está a ser feita, e foi feita ontem ao Ministro das Finanças, ele não respondeu, mas isso é possível, porque repare, a partir do momento em que eles mudam o artigo 60, e isto abre mais possibilidades, abre mais isenções, abre mais circunstâncias em que estas operações podem ficar isentas, é mesmo de perguntar, só não usa quem é burro. Só não usa quem é burro. Ora, isto é tremendo. Porque se a EDP usou, com este grau até aqui de impunidade, os outros podem usar. Bom, mas se o Estado não recolhe impostos, afinal quem é que paga os impostos necessários para o Estado funcionar? Isto é, para a saúde funcionar, a educação funcionar, as estradas funcionarem, etc. Bom, não podemos ser apenas nós que pagamos IRS e pouco valor, porque o IRC escapa-se todo, o imposto de transações passa, o IMT desaparece também, o imposto selo também. É necessário que esta matéria seja correta e rigorosa. Por isso é que o PST propôs a revogação da atual versão do artigo 60, regressando à versão anterior. Porque a versão atualmente vigente do artigo 60 foi aprovado com o Partido Socialista e com a abstenção do Bloco de Esquerda e penso que do PCP. O PSD votou contra. E nós propusemos agora, então, se é assim, vamos voltar atrás. Já não se aplica, obviamente, para o negócio da EDP, esse já está. Mas para o futuro. Isso não é uma forma... A sensação que muitas vezes dá é que cada vez que alguma coisa corre mal, volta-se a alterar uma lei. Isto não dá uma sensação de instabilidade. É verdade, pois dá. Legislativa. É verdade. E por isso é que a instabilidade tem que ser bem calculada do meu ponto de vista. Quando nós ponderamos isso foi um ponto que se levantou. E eu disse, bom, mas esta instabilidade que é transmitida ao sistema fiscal vale a pena. Vale a pena, desde logo, para sermos, para prevenirmos as situações que podem advir e que são muito mais complexas e perigosas,
e, por outro lado, também para regressar a um tempo em que, apesar de tudo, havia menos permissão de não pagar impostos. E, portanto, nós entendemos que devia ser assim. A nossa proposta foi reprovada hoje de manhã, foi reprovada esta quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer a avocação ao plenário desta nossa proposta. Nós queremos esta matéria debatida, porque já agora queremos que toda a gente seja confrontada. Quem tiver que dizer não, como o Partido Socialista dirá que não. Quem tiver que dizer sim, como o PSD dirá sim. E aqueles que estiverem no meio dirão nem, ou sim, ou não, logo veremos. Mas queremos tudo clarificado. Portanto, é verdade. Traz instabilidade, mas eu acho que às vezes a instabilidade compensa. E eu acho que aqui compensa. Porque podemos ter aberto uma enorme cratera do ponto de vista do não pagamento de impostos em variedíssimas circunstâncias, porque justamente a alteração, muito a propósito, o Sr. Ministro das Finanças vem dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é feito, de fato feita à medida. E eu só digo, se não é, parece. Se não é, parece. Pela temporalidade das coisas, pela abrangência das coisas e pelo impacto que as alterações do artigo 100 trouxeram. Um outro assunto que tem estado na ordem do dia e que tem gerado polémica é a proposta do PSD para que os titulares de cargos públicos sejam obrigados a declarar a sua pertença a associações ou organizações discretas, a palavra é minha, mas como a maçonaria. Porquê é que o PSD decidiu avançar agora com esta proposta, uma vez até que a proposta do PAN, que propõe que pretendia que essa declaração fosse facultativa, já é de 2019, já está na Comissão há algum tempo? Sim, as coisas no Parlamento fazem-se muitas vezes através do chamado mecanismo de arrastamento, não é o caso aqui, ou através do debate mais amplo. O PAN, de facto, apresentou um projeto de lei que visava as sociedades secretas, ou discretas, e até mencionava maçonaria e Opus Dei. Nós achamos um erro fazer este tipo de exercício. As coisas têm que ser legisladas de uma forma geral e abstrata. E, portanto, o PSD, e a meu ver bem, avançou com a alteração ao projeto de lei do PAN, coisa que é perfeitamente legítima, abrangendo aí, como disse, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Portanto, é bastante mais abrangente, não são já só apenas os políticos, é bastante mais abrangente. E, por outro lado, também, a grande alteração também é a abrangência de todas as ligações associativas. Isto é, não estamos apenas a falar de entidades secretas ou discretas, que era um problema também da definição do âmbito que esta matéria tinha. Como é que se definiria uma entidade discreta? Exatamente. E, portanto, nós achamos então, já que isto é importante, tornemos obrigatório. É uma alteração que nós damos na nossa proposta. Por outro lado, que seja totalmente abrangente. E, por outro lado, ainda que haja este sentido geral e abstrato para não ficar apenas confinado a algo que eu acho que não deve ficar confinado. Agora, qual é a razão de tudo isto? A razão de tudo isto é que nós pensamos que, lá está, numa democracia, os cidadãos agradecem muito que haja transparência. Quem é quem? Faz o quê? Vem de onde? Quais são as ligações que ele tem? Quais são os interesses que ele tem? Eu, pessoalmente, já agora digo, nunca fui, não sou e espero nunca vir a ser maçom. Mas, se fosse, não tem problema nenhum para isto. Aliás, os vários países do mundo, parece que Portugal é uma exceção neste aspecto, há muitos países onde as pessoas se ufanam em dizer eu sou disto ou daquilo, e porque muitas vezes, em muitos países do mundo, a pertença, nomeadamente à maçonaria, corresponde a um exercício de grande filantropia social, de que as pessoas se orgulham. Em Portugal, esses beneméritos de muitas destas organizações, afinal, não querem dar a cara, porque são beneméritos, é uma coisa boa. Se é uma coisa boa, há que dizer. Embora a Bíblia diga que na tua mão esquerda não conheça o que faz a tua mão direita, é verdade. Apela uma lógica discreta. Mas eu acho que era por outros motivos. Porque, verdadeiramente, eu acho que tem todo o sentido. Nós temos que construir uma democracia transparente. Nós temos que construir uma democracia onde o cidadão possa interpelar sem ser insultado o membro do governo. Nós temos que construir uma democracia onde nós estejamos e vivenciemos sem qualquer tipo de constrangimento. E, portanto, a tal transparência que eu reclamo, e que acho que é um gravíssimo lapso na questão no negócio das barragens, é a mesma que eu reclamo para este tipo de exercício. Tanta desconfiança, tanta poeira no ar, e não tem que haver. Há que haver clareza através de uma lógica mais abrangente,
de uma lógica que não seja discriminatória, abrangendo todas as ligações associativas, e, obviamente, numa lógica em que se torna obrigatório. Qual é o problema? Nós já declaramos tantas coisas. O património, os carros, as ações, quem as tem, as dívidas, os empréstimos. Porquê que estão uma invasão na esfera da privacidade? E então, quando eu declaro o património, como tenho que declarar, não estou... E como a senhora pode ir lá verificar, a senhora pode ir lá ao Tribunal Constitucional e pedir a minha declaração de património. Não estão também a devassar a minha intimidade. A pergunta não é essa, a pergunta é, que eu faço a minha cabeça, é saber se tudo ponderado, para criar a tal democracia mais participada, mais tranquila, mais sã, mais decente, não vale a pena exigir que os políticos, não apenas políticos, mas também detentores de altos cargos públicos, abram mão das suas de informações que podem considerar mais ou menos discretas ou secretas, em nome desta transparência, desta verdade, que é Só o que importa. para... Democracia de verdade é aquilo que importa. E a minha questão é mesmo, voltar aqui um pouco a ser a mesma, que é, quem é que tem medo da verdade da democracia? Quem é que tem medo da verdade da democracia? Quem é que tem medo da transparência na democracia? Só para ficar completamente claro, a vossa proposta é que os detentores de cargos políticos ou altos cargos públicos declarem todas as associações de que façam parte, seja maçonaria, seja uma associação de fiéis, do que quer que seja, eu só pertenço a uma associação. Seja a Associação Recreativa da Terra. Com certeza, eu pertenço a uma associação, que é uma associação que visa promover a integração social e profissional de pessoas deficientes. Bom, não tem problema nenhum. Eu, aliás, já declarava lá, já declarava, porque quando chegava a certas circunstâncias no meu debate parlamentar, eu abstinha-me em matérias de deficiência, portanto estava a léguas de impactar naquela associação. Mas não há problema nenhum, eu acho isso muitíssimo bem. Eu acho isso muitíssimo bem. Porque às vezes não é por ser pequeno que as coisas não têm importância. Às vezes há muita importância no ato legislativo de se favorecer aqui ou favorecer além. Portanto, é importante que os senhores, as senhoras como jornalistas e os cidadãos em geral, sem serem insultados, possam escrutinar aquilo que o político, o alto cargo, o detentor de alto cargo público, faz ou deixa de fazer, o que é que propõe, o que é que vota contra, vota a favor, etc, etc. O senhor já fez aqui uma declaração de que não é maçom, mas sabe se há maçons na direção da sua bancada ou membros da Opus Dei? Isso para mim não me interessa. Convivo bem com todos. Tenho amigos que declaradamente são maçons, e tenho amigos que declaradamente são Opus Dei, como disseram, e quem não me disse, para mim, é-me absolutamente irrelevante. Eu garanto-lhe uma coisa, não tenho qualquer parte qualquer ideia mais ou menos pré-concebida contra determinada pessoa por ser disto ou daquilo. Não me interessa nada. Aliás, eu acho que também nisso temos que crescer, que é aprendermos a tolerar-nos uns aos outros. Isso é muito importante. Cristo falava em amai-vos uns aos outros, eu digo na democracia tolerai-vos uns aos outros. Tem que haver aqui exercício de tolerância uns aos outros. Não é? Uma questão que também tem sido polémica tem sido a lei da eutanásia. Sim. Como é que viu o acórdão do Tribunal Constitucional? Eu acho que o Tribunal Constitucional foi muito importante que ele interviesse neste processo. Esta matéria é uma matéria de grande sensibilidade. Estamos a falar de vida, estamos a falar de morte, estamos a falar da vontade última de qualquer pessoa. Isto tem uma implicação irreversível para essa mesma pessoa. E, portanto, eu diria que como cidadão, fico muito, muito, muito confortável que o Tribunal Constitucional tivesse intervindo nesta matéria. Se eu não interviesse, eu ficaria com a sensação de que o processo não foi bem feito. Portanto, eu digo, o Presidente da República fez bem pedir a fiscalização do decreto, do decreto, fez bem, e o Tribunal Constitucional fez bem ter-se pronunciado também, disse o que tem a dizer, o processo há de regressar ao Parlamento, ontem na Conferência de Líderes já foi dito que há uma possibilidade de isto vir a acontecer durante o mês de abril, e, portanto, se não for abril, será maio. O Parlamento rever durante o mês de abril. Sim, eventualmente. Agora, parece que há. Nós, no PSD, temos tido muito cuidado, porque, como é sabido, há liberdade de voto,
E se é assim, não pode haver uma parte do grupo parlamentar do PSD que diz uma determinada coisa, que escreve uma determinada coisa, portanto nós não vamos dar qualquer contributo. Não vamos apresentar nenhuma proposta que salvaguarde a constitucionalidade ou ao contrário daquilo que lá está. Não, o PSD abstém-se em relação a esta matéria, porque é a forma de garantir que todos têm a sua ideia e a sua liberdade de voto e de pensamento, porque depois torna a ser votado. Agora, a informação que há é que vai haver grupos parlamentares que vão fazer o expurgo daquilo que o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional e, obviamente, apresentarão uma nova versão e ela será votada. E o PSD, isso digo desde já que o grupo parlamentar do PSD terá a mesma liberdade de voto que teve até aqui. O eurodeputado Paulo Rangel voltou a insistir na questão do referendo, que é uma questão que só se poderia colocar novamente na próxima sessão legislativa. O PSD dará algum seguimento a essa insistência? Bom, é na próxima legislatura, não é? Na próxima na próxima sessão sessão. legislativa. Bom, nós, nesta matéria, não temos esse propósito. Cada um tem também um pensamento sobre esta matéria. Há uma grande liberdade. Eu, por exemplo, sou a favor da eutanásia. Eu votei a favor da eutanásia, mas também sou a favor da proposta de referendo daquela iniciativa de cidadãos. Eu concordo. Portanto, há aqui quem seja a favor da eutanásia e seja contra o referendo, mas eu sou a favor da eutanásia e sou a favor que se realize o referendo. Portanto, o PSD neste momento não encara esta possibilidade e, aliás, do nosso ponto de vista, o processo seguirá os seus trâmites agora, através do expurgo daquilo que é o decreto que veio do Tribunal Constitucional. Será votado, eventualmente será aprovado, por logo se vê o que acontece, mas para já não está em cima da mesa. Não digo não vamos fazer, mas digo não está em cima da mesa e provavelmente, queria mesmo se quiser as minhas palavras, provavelmente o grupo parlamentar do PSD não vai apresentar nenhuma iniciativa ligada ao referendo e obviamente nós estamos satisfeitos com este procedimento, que é o procedimento intraparlamentar. Como responde a quem critica e lamenta que o PSD não faça uma oposição mais ativa? Eu acho que nesta circunstância é muito difícil fazer uma oposição muito mais ativa do que aquela que o PSD está a fazer e está a fazer bem. O Dr. Rui Rio tem uma atitude muito ponderada, muito acautelada, muito prudente, porque, vamos lá ver, perante uma situação tão agreste, tão violenta como esta que decorre da pandemia, a última coisa que nos podia acontecer era haver aqui uma turbulência brutal em torno de matérias que, sobretudo, nos devem unir, nos devem concitar a todos. E, portanto, eu acho que essas pessoas que gostam de uma oposição que faça muito sangue, que faça muito ruído, que produza muita gritaria, eu acho que neste momento não tem nada a ver, não é adequada, é completamente inadequada. Se calhar os criticam agora porque há uma oposição mais temperada e mais prudente, seriam os que criticariam a seguir, olha, que disparate agora estarem para aqui com esta berraria quando o país está aqui numa aflição brutal. E, portanto, eu acho que as pessoas que dizem isto não têm razão. Eu acho que o que é preciso neste momento é prudência, moderação e também, obviamente, nos partidos da oposição. Do nosso lado, nós fazemos o nosso caminho, nós estamos a construir soluções. Nós, dou-lhe apenas 2 exemplos. Nas eleições autárquicas temos praticamente os nossos candidatos todos. No final do mês de março serão todos apresentados. E, por exemplo, no que tem a ver com as medidas necessárias para o país para se reabilitar, embora o Governo não nos tenha ligado nada, o que é uma coisa extraordinária, nós apresentámos oportunamente várias medidas, várias iniciativas, vários projetos, até em pacote, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, para a recuperação do país. Portanto, eu acho também que o Governo está a ter uma certa falta de sentido de Estado face à circunstância que o país vive. Ou seja, o Governo devia aproveitar melhor as propostas do PSD? Absolutamente. Eu critico e não deixo de criticar o Governo, o do PSD e as outras, eu falo pelo PSD, que o Governo, numa circunstância destas, não deve excluir ninguém, não deve excluir propostas bem ponderadas e bem pensadas como foram as do PSD e, pelo contrário, deve lançar mão delas. Ali há boas ideias. O PCP esta semana até veio acusar o Governo de se aliar ao PSD para chumbar propostas do PCP.
Portanto, há aqui votações cruzadas que depois não é nada, não é? Sim, mas isso é o PCP a falar, isso não é uma coisa que nos interessa. Nós o que nos interessa verdadeiramente nesta matéria era que no momento em que chegam os dinheiros da União Europeia, que está aliás muito atrasado, como é sabido, Portugal corre o risco de passar a presidência sem ter a capacidade de pôr no terreno um cêntimo sequer oriundo da tal bazuca. Mas a nós o que nos interessa é que perante esta afluência tão extraordinária de dinheiro e de recursos, o Governo lançasse mão também das nossas propostas. O PSD diz, presente, nós temos aqui propostas que podem ser construtoras em vários aspectos do país e do bem-estar dos portugueses e da reabilitação económica, recuperação, emprego, empresas, bem-estar dos cidadãos. E o Governo olha com sobranceria para as nossas propostas, não as incorpora no seu plano de recuperação e resiliência, é como se não existissem, e portanto eu acho que há aqui uma certa falta de percepção de que no momento da aflição todos somos importantes e portanto tem que prevalecer esta lógica de confluir, de irmanar, de E comungar. num momento de aflição, como diz, o PSD pode ajudar o Governo a concluir esta legislatura, ou pelo menos a ultrapassar a pandemia. Não, nós, como já lhe disse há um bocadinho, nós não estamos a ajudar o Governo. As pessoas têm, para simplificar a linguagem, o PSD ajuda o Governo. Não, o PSD ajuda o país. E, portanto, o país precisa, obviamente, de políticos com visão de conjunto, com capacidade para mobilizar todas as vontades para este processo de recuperação e de reabilitação do país e, portanto, o PSD não se vai esquivar a esta responsabilidade, bem pelo contrário. Bom, e quanto ao futuro de alguma crise política, isso, obviamente, não acho que seja neste momento bom falar, nem eu devo falar nisso. Mas com a crise económica e social que nós estamos a ver e que se pode agravar, e ainda agora disse que os dinheiros da bazuca estão atrasados, acha que isso pode ser, essa conjugação até dos dois fatores, pode ser um risco fatal para o Governo e poder precipitar eleições legislativas? A sua pergunta obrigava-me a especular sobre o futuro, eu não ia especular sobre isso. Eu olho, sobretudo, para a realidade na questão dos financiamentos, que é fundamental. Como é sabido, os financiamentos pressupõem que haja uma aprovação dos planos de recuperação e resiliência de cada país, mas também exige que haja a aprovação do chamado recursos próprios, o dinheiro. Por um lado temos o plano, mas precisamos do dinheiro. E para que haja este dinheiro, é preciso que haja uma ratificação em todos os Estados-membros, os 27 Estados-membros. Ora, acontece que Portugal já ratificou, e bem, mas neste momento só ratificaram 11 Estados-membros. E o processo é muito lento. E dão-nos informação de que o processo está claramente a criar polémica na Finlândia, na Suécia, na Roménia, na Hungria, mas aqui por outras razões, porque tem a ver com a questão dos direitos, do Estado de Direito. E, portanto, como lhes digo, enquanto não estiver aprovada a questão dos recursos próprios, não haverá dinheiro, por mais fantásticos que sejam os planos elaborados. E nós temos um maior receio de que haja um arrastamento por manifesta incapacidade do governo português, neste momento presidido ao Conselho da União Europeia, em concitar e mobilizar os outros Estados-membros para que ratifiquem rapidamente os recursos próprios. Porque sem dinheiro não há verdadeiramente bazuca, isto é, poderá haver o cano e o sem gatilho, mas bazuca haverá crise económica e social. Bom, o propósito da bazuca é evitá-lo, não é? É evitá-lo. Eu espero que aqui o governo, que foi capaz, se pôs neste papel tão isolado, tão autossuficiente, uma autossuficiência que é uma coisa bastante anormal para os tempos que correm, seja capaz de fazer alguma coisa em relação a esta matéria, com transparência, com cuidado, com uma aplicação justa e correta, para que no fundo o dinheiro, que são muitos milhares de milhões, não se dilua rapidamente em projetos mais ou menos inconsequentes e que obviamente não catapultam Portugal para o desenvolvimento. Só para concluirmos, o Parlamento praticamente não tem tido atividade legislativa nesta sessão. Esta vai ser uma sessão legislativa perdida?
Em grande parte por causa da pandemia. Não acho o que tem vindo a fazer o Parlamento é a criar um conjunto de mecanismos para confinar, agora para desconfinar. Mas parece que só faz isso, não é? Pois o debate político diminuiu muito. O debate político Também por diminuiu causa muito, do por fim exemplo. dos debates quinzenais, não? Também, um bocadinho, mas isso, os debates Não quinzenais. sente falta deles. Não se vê, leva-se um fartote de debates quinzenais. Quando toca a debate quinzenal, que aconteceu na última quarta-feira, é desde as 3 Mas da foi tarde o até. modelo que os senhores Sim, desenharam, mas não é? mas quer dizer, um fartote no sentido de dizer que ali há um momento de grande intensidade do debate, como é sabido. Portanto, nós estamos de acordo, eu estou completamente de acordo com aquilo que foi feito, esse desenho que foi feito, mas o debate político normalmente tinha a ver com agendamentos potestativos, tinha a ver com as declarações políticas. Isto, de facto, saiu e, portanto, não tem havido uma grande intensidade de debate político dos grupos parlamentares. Porque, como digo, também aqui eu acho que os deputados e o Parlamento percebeu que o que está em causa verdadeiramente, antes de mais, é salvaguardar os portugueses, salvaguardar o país destas circunstâncias. E, portanto, encontrar as soluções práticas e diretas para estas circunstâncias é absolutamente essencial e, claro, há aqui uma certa perda da dinâmica do debate político que é tão próprio do Parlamento, mas eu acho que esta perda é bem compensada pelos ganhos que há em encontrar as soluções adequadas legislativas, por proposta do Governo e também por iniciativas dos grupos parlamentares para encontrar boas soluções para ajudar o país. Muito obrigada, Sr. Obrigado. Deputado. Nós voltamos para a semana com outro convidado.